Será que uma vez salvo, salvo para sempre? O que a gente precisa fazer? E a gente precisa fazer alguma coisa para conquistar a salvação que Deus nos dá? É isso que a gente vai aprender hoje, estudando a lição 5 que nos fala a promessa da salvação. Tudo isso de uma forma rápida, prática. Então fica aqui comigo até o final que eu tenho certeza que você vai sair edificado desse vídeo. O autor começa na introdução dizendo que a salvação é a principal promessa de Deus para a humanidade. É interessante a gente pensar nisso porque em alguns pontos, muitas vezes a gente pode deixar a salvação um pouco de lado para falar sobre alguns outros assuntos. A gente vê isso acontecendo em muitas congregações, principalmente no meio neopentecostal, onde, por exemplo, a prosperidade financeira é muito falada. Quando nós falamos mais sobre prosperidade financeira do que falamos sobre a salvação que Deus nos dá, nós estamos deixando a principal promessa de Deus de lado. E não é que outras promessas não sejam importantes, mas essa é a mais importante. E por que é a mais importante? Desde o início da humanidade, quando Deus cria o homem, e eu falo homem de homem e mulher, Adão e Eva, ele cria esses dois com a possibilidade de escolher a salvação, de escolher o seu caminho. A partir do momento que Adão e Eva, eles escolhem comer do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, os seres humanos, a partir dali, não tem mais escolha. Todos eles têm o pecado morando dentro do seu coração. Com isso, o salário do pecado também vem o afastamento de Deus e principalmente a morte eterna. Então todos os seres humanos, a partir do momento que Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus, todos os seres humanos merecem a condenação. Todos os seres humanos escolhem porque Adão é como se fosse um representante do desejo da humanidade, e a partir daquele momento então todos os seres humanos merecem a condenação. Mas Deus, ele não deixa a história acabar por aí. Na verdade, ele começa desde aquele momento explicar qual é o plano dele para que isso seja revertido. Ele começa falando sobre uma promessa a Eva, dizendo que dela nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ali já começa a promessa. Depois a promessa se estende a Abraão sobre o povo de Israel, Isaac e Jacó, que é Israel. Depois ele passa também para os profetas menores e maiores, e eu falo principalmente do profeta Isaías, que também tem muitas promessas de que Jesus viria para salvar a humanidade. Deus também faz promessas para o povo do Novo Testamento, faz promessas para a própria mãe de Jesus, e todas as promessas falam sobre alguém que viria para salvar a humanidade. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver a promessa de Deus para salvar a humanidade. Então, essa promessa é muito, muito, muito importante. O autor fala no primeiro ponto que a promessa da salvação, diz que essa promessa é uma promessa maravilhosa ali no primeiro ponto. O autor diz que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. E como a gente viu, todas as almas são carentes de salvação. Não pense que se a gente faz coisas boas, nós não somos carentes de salvação. Geralmente é isso que a gente pensa quando a gente não tem um contato com o estudo de teologia. Então a gente pensa que, se eu fazer coisas boas, não mereço a condenação eterna. Mas todos os seres humanos, não importa o quão bom eles sejam, merecem a condenação. Todos nós temos a semente do pecado em nosso coração, e muitas vezes o bem que nós fizemos é por um motivo ruim. Jesus fala sobre pessoas que oram muito. Nossa, orar que legal, mas oram nas esquinas para serem vistos. Ou seja, a ação que ele toma, que é uma ação que parece ser boa, orar, mas a semente que traz essa ação é uma semente de orgulho e de pecado. E é importante falar disso porque no segundo ponto o autor fala sobre a obra de salvação, e o autor fala que o Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. E o que é uma condenação eterna? A condenação eterna é aquela que a gente não consegue mudar. A partir daquele momento, a partir do momento que Adão pecou, nós temos, em nosso ponto de vista, uma condenação
eterna. Essa condenação já começa a partir ali do jardim, a partir do pecado. E essa condenação é eterna porque nós não podemos fazer nada para mudar essa condenação. Vamos pensar sobre uma dívida aqui, sobre dever dinheiro para alguém ou para um banco, ou alguma coisa nesse sentido. E eu acho legal pensar alguma coisa nesse sentido porque nós estamos mais acostumados nesse momento da humanidade em dever, né, para instituições ou alguma coisa assim. Muitas vezes a gente compra as coisas financiada, compra em 24 vezes, 12 vezes e virou o normal. Mas agora pense que você tem uma dívida que você não conseguirá pagar nem se trabalhar todos os dias da sua vida. Pensem que não pagar essa dívida vai ter consequências muito graves para você. Como você conseguiria seguir a sua vida? Eu acredito que seria uma vida muito ruim, porque pense, tudo que eu fizer não vai ser suficiente para pagar a dívida que eu adquiri. E isso é importante porque a gente vai para o terceiro tópico que fala sobre o Salvador, onde o autor diz que a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. E eu gosto de falar sobre uma dívida porque a linguagem da Bíblia nos fala sobre alguma coisa nesse sentido. O autor da lição também traz pagar o preço do pecado. Jesus, ele paga o preço. E por que é importante falar sobre isso? Porque cada um de nós, e eu repito, cada um de nós, por termos o pecado em nosso coração, nós somos devedores para Deus. E nós devemos tanto porque Deus é tão grande, o nosso pecado confronta tanto Ele que nenhum de nós poderíamos pagar. E eu acho importante a gente falar uma coisinha, só abrindo um parênteses aqui. Muitas vezes a gente tem uma linguagem que a gente usa que Jesus morreu para que nós não morrêssemos, né? E isso é verdade, mas eu vejo alguns interpretando isso como se Jesus não morresse, eu poderia morrer pelos meus pecados e estava tudo pago. Mas não, isso não é verdade. Nós poderíamos fazer tudo. Nós poderíamos entregar o nosso corpo para ser queimado, fazer o que a gente quisesse. Nós nunca conseguiríamos pagar a dívida que temos com Deus. Mas Jesus, quando ele vem, por não ter pecado e não merecer o salário do pecado, que é a morte, ele toma o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. Ele morre mesmo sem merecer morrer, porque, de novo eu falo, ele não tem pecado, mas estava com o pecado de toda a humanidade ali. E através disso, nós podemos ter a nossa dívida quitada. Jesus, ele abre uma porta, ele vê alguém que está devendo muito e que nunca conseguiria pagar, e ele vai lá e dá vamos falar algo nesse sentido, ele dá um cheque para nós assinadinho com um valor que a gente nunca imaginaria e que a gente não conseguiria pagar. Mas Jesus vai lá, assina este cheque e nos dá dizendo, vocês podem ter a dívida de vocês paga. E é por isso que é muito importante a gente ler João capítulo 3 e versículo 15, que nos diz, que está ali na nossa leitura bíblica em classe, que nos diz que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali no versículo 17 ele continua dizendo que porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio ao mundo, se despiu da sua forma de Deus e se vestiu da forma humana, morreu para que cada um de nós fôssemos salvos. E isso é muito maravilhoso. E o autor continua falando sobre a natureza de salvação e ele fala ali no primeiro ponto sobre justificação. O autor fala que quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo. Isso é livre de culpa e do merecimento da punição divina. E para a gente compreender isso, vamos continuar usando a alegoria da dívida, né? Muitas vezes a gente pensa que Deus é como se fosse aquele banco chato que fica ligando pra gente dizendo, você deve, você deve, você deve, não se esquece que você tem uma dívida. Mas na verdade, a gente precisa entender que perante Deus nós não temos dívida nenhuma a partir do momento que dizemos sim para Jesus.
A partir do momento que nós dizemos, sim, Jesus, eu aceito que tu pague a minha dívida, que tu tenha morrido pelos meus pecados, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu tenho fé naquilo que tu fez. Deus vê o extrato da nossa conta, vê o extrato da nossa dívida, vê o nosso saldo devedor e tá lá escrito, está consumado, está pago, Jesus já pagou toda a dívida que essa pessoa tinha. E o autor, olha a mensagem forte que o autor da lição nos traz. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. A nossa dívida que estava no vermelho foi completamente quitada. Não tem mais saldo devedor nenhum. E ali no segundo ponto, que fala sobre regeneração, o autor nos mostra que uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do evangelho mediante o poder do Espírito. Então, a partir do momento que nós recebemos, dizemos sim para o que Deus fez, para o que Jesus fez por cada um de nós, o nosso coração é mudado pelo poder do Espírito Santo. E é importante a gente falar sobre isso porque muitas vezes a gente pensa que Deus, ele nos quer do jeitinho que a gente é. E muitas vezes a gente não leva em conta que muitos aspectos da nossa personalidade são moldados pelo pecado, porque a gente já nasce no pecado, nasce com a influência do pecado nas nossas vidas. E o pecado pode ter moldado muito do que é o meu coração hoje. Então, a partir do momento que nós dizemos sim e que Jesus paga a nossa dívida, que a gente aceita o que Jesus fez por cada um de nós, Jesus, ele não só muda o nosso saldo devedor, mas também começa a mudar os dados da nossa conta, começa a mudar quem nós somos, não para que sejamos algo diferente, mas para que a gente seja o que a gente deveria ter sido. E muitas vezes aspectos que nós pensamos ser nós mesmos, ser as nossas características, são características que são moldadas pelo diabo em nós através do pecado. Então a gente precisa estar muito ligado com isso, e principalmente no terceiro ponto, que é santificação. O autor diz que, em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Então a justificação e a regeneração são imediatos, é uma mudança de posição para com Deus, e a partir dali, em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Então, a partir do momento que a gente aceita a salvação, Deus está quitado essa dívida, Deus muda o nosso coração, mas a partir daquela mudança, Deus ainda vai nos moldando segundo a imagem do seu Filho, que é Jesus. A partir desse momento, nós faremos as coisas como Jesus fazia, nós pensaremos nas coisas como Jesus pensava, nós temos que nos relacionar com Cristo e aprender com Ele, porque relacionamentos são poderosos, né? Pense que a Bíblia fala que os maus relacionamentos ou as más companhias corrompem os bons costumes. Isso também funciona para o bem. Boas companhias nos ajudam a crescer, e não existe companhia melhor do que a companhia de Jesus Cristo. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é promessa e perseverança na salvação. E o autor começa dizendo: a base da promessa da salvação é Cristo, né, ali no primeiro ponto, e ele nos diz lá no final que fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Então a gente precisa entender que muito do processo de santificação, que a gente falou um pouquinho antes ali, ela é feita através também da igreja. A gente não pode pensar que Deus morreu por nós como se fosse de uma maneira individualizada, pensando apenas no nosso indivíduo. Não, porque Jesus morreu pela noiva dele, pelo corpo dele, pela igreja dele. E nós não podemos rejeitar a igreja dele pensando apenas a nossa salvação. Não, a salvação também é uma salvação de caráter comunitário. E é na comunidade da igreja, na comunidade da noiva de Cristo, que Deus vai trabalhar muito o processo de santificação em nós. Através de pessoas, e eu tive pessoas assim na minha vida que me mostraram em determinadas situações, parece que eu vi, nossa, Jesus faria exatamente isso. E parece que nós vamos aprendendo com essas pessoas, e é isso que Jesus quer, que nós aprendamos com as pessoas que são
parecidas com ele, assim como o apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores assim como eu de Cristo. Será que nós podemos falar isso para as pessoas que nós influenciamos? Será que eu posso falar para adolescentes? Eu sou líder de adolescentes. Será que eu posso virar para eles e dizer: sejam meus imitadores assim como eu de Cristo? Será que você pode falar isso para alguém? Deus quer que através da sua vida pessoas vejam a Ele. E aí, nos dois últimos pontos que nós vamos para um assunto bem interessante. O segundo ponto nos fala sobre a apostasia individual. O autor nos fala que a Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E para isso a gente vai ler um texto que está na leitura bíblica em classe, que é João capítulo 3 e o versículo 19. O apóstolo João nos fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E isso é um tema interessante, porque como a maioria dos criadores de conteúdo digital, eles são muitas vezes reformados, nós da Assembleia de Deus, eu sou membro da Assembleia de Deus e por isso nós estamos estudando a lição bíblica, somos influenciados por alguns pensamentos e doutrinas que não fazem parte da nossa confissão de fé, do nosso campo de doutrinas pentecostal e principalmente da Assembleia de Deus. Isso faz com que jovens, adolescentes fiquem confusos em relação a conteúdos que eles veem na internet, porque há poucos criadores de conteúdo pentecostais e da Assembleia de Deus. E eu vou ler um pouquinho aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 114.6, que nos diz: é possível a perda da salvação. Rejeitamos a afirmação segundo a qual uma vez salvo, salvo para sempre, pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que, depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. E aí ele cita um texto de Hebreus capítulo 3 versículo 12, que nos diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Muitas vezes nós somos inundados com mensagens sobre uma vez salvo, salvo para sempre, mas não é isso que as Assembleias de Deus elas acreditam. O autor fala aqui na lição que os que receberam e experimentaram o amor e o perdão de Deus podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Eu acho que também um texto que fala muito sobre isso é Hebreus capítulo 2 e versículo 1, que nos diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aqui o autor nos fala que para atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, então nós estamos falando aqui sobre alguém que já tem conhecimento prévio da verdade, para que em tempo nenhum nos desviemos dessa verdade, nos desviemos das coisas que nós ouvimos. Isso é interessante porque aqui para mim é muito claro, o autor está falando sobre uma possibilidade que as pessoas se desviem das coisas que ouviram da verdade do Evangelho. Então nós rejeitamos essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso não quer dizer que nós não temos segurança da salvação. No terceiro ponto, que fala a promessa e a segurança da salvação, o autor diz lá no final que assim os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor mediante a um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Não é porque a gente acredita que nós podemos perder a salvação que nós não tenhamos segurança, e isso se dá principalmente porque a salvação ela é dada por Cristo. E o autor fala na conclusão dizendo uma coisa que é muito importante: a salvação em primeiro lugar depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido, e é isso que Jesus veio fazer na terra. Jesus, quando vem e morre por cada um de nós, ele estende a sua mão e nos deixa aberta a porta de salvação. Mas ele continua dizendo: mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Então, a partir do momento que Deus nos estende a mão e nós seguramos a mão de Deus, seguramos a mão de Jesus com fé, arrependimento, nós somos salvos e podemos ter a certeza que aquele que nos prometeu a salvação, e a gente está estudando sobre a promessa da salvação, é fiel para cumprir. Então, se você está em dúvida sobre a sua salvação, reflita: você está tendo um relacionamento pessoal com Cristo? Você aceitou humildemente o amor e a graça de Deus? Porque se sim, você deve ter segurança que você
vai ser salvo. Mas vou fazer das palavras de Deus as minhas palavras. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Entenda o valor da dívida que Jesus pagou por você. E ele pagou muito caro. O preço não foi pago em ouro, mas sim em sangue. E ele pagou para que você pudesse ter um relacionamento com ele. Ele te deu todos os benefícios da salvação que a gente viu até agora. Agora cabe a você guardar o que você tem, guardar o tesouro que Deus colocou nas suas mãos, para que ninguém tome a tua coroa. E tenha em mente as palavras que Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é isso que eu desejo para cada um de nós aqui, que nós perseveremos até o fim, para que sejamos salvos e possamos ver aquele que nos deu a vida e morreu por cada um de nós. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Nós nos vemos na próxima. Se você gostou do vídeo, inscreve aí no canal, deixa um like que vai me ajudar bastante. E é isso. Muito obrigado e até mais. Valeu.